Mística Cidade de Deus, capítulo 9, livro 5, tomo 3, Maria e os artigos de fé que a Santa Igreja iria crer. A fé, fundamento da Igreja. O fundamento imutável de nossa justificação e a raiz de toda santidade é a fé nas verdades que Deus revelou à sua Santa Igreja. Fundou-a sobre esta firmeza, como o arquiteto prudentíssimo que edifica sua casa sobre pedra inabalável, contra a qual nada podem os ímpetos das chuvas e enxurradas, conforme Lucas 6,48. Esta é a estabilidade invencível da Igreja evangélica, que é a única, católica e romana, una pela unidade da fé, conforme 1 Timóteo 3,15, esperança e caridade que nela se fundam, una sem divisões, conforme 1 Coríntios 1,13, nem contradições, como existem em todas as sinagogas de Satanás, conforme Apocalipse 2,9. Estas são as falsas seitas, erros, heresias tão tenebrosas, que não só se contradizem umas às outras e todas à razão, mas ainda contradizem-se consigo mesmas, afirmando e crendo coisas contrárias entre si que se anulam mutuamente. Contra todas permanece sempre invicta a nossa santa fé, sem que as portas do inferno prevaleçam um ápice contra ela, conforme Mateus 16,18. Por mais que hajam pretendido atacá-la para peneirá-la como trigo, assim o disse o mestre da vida a seu vigário Pedro, conforme Lucas 22,31, e a todos os seus sucessores. O dom da fé. Cabia a Nossa Divina Senhora receber adequada notícia de toda a doutrina evangélica e lei da graça. Era necessário que do oceano destas maravilhas e graças fizesse parte o conhecimento de todas as verdades católicas que no tempo do Evangelho seriam cridas pelos fiéis, em particular os artigos que lhes servem de princípios e bases. De tudo isto, Maria Santíssima era capaz e pôde ser confiado à sua admirável sabedoria até os artigos e verdades católicas referentes a ela, e que deveriam ser ensinados na Igreja. Tudo conheceu, como direi adiante, com as circunstâncias dos tempos e lugares, meios e modos pelos quais, nos séculos futuros, tudo ia se desenvolvendo conforme a necessidade e oportunidade. Para informar a Mãe Beatíssima, principalmente nestes artigos, concedeu-lhe o Senhor uma visão da divindade de modo abstrativo, como falei noutras vezes. Nesta visão foram-lhe manifestados ocultíssimos mistérios sobre os imperscrutáveis desígnios do Altíssimo e de sua providência. Conheceu a clemência de sua infinita bondade em estabelecer a graça da santa fé infusa. Com estas criaturas ausentes da visão da divindade poderiam conhecê-la breve e facilmente, sem indiferença, sem esperar e procurar esta notícia pela ciência natural, que é muito limitada e por poucos alcançada. A fé católica, ao invés desde o primeiro uso da razão, nos leva logo ao conhecimento, não só da divindade em três pessoas, como também da humanidade de Cristo nosso Senhor e dos meios para conseguir dele a vida eterna. Tudo isso não é descoberto pelas ciências humanas estéreis, senão as fecunda a força e a virtude da divina. Maria e os 7 artigos da fé referentes à divindade. Naquela visão conheceu profundamente nossa grande rainha, todos estes mistérios e quanto neles se contém, que a Santa Igreja teria desde seu princípio os 14 artigos da fé católica, que depois, em diversas épocas,
determinaria muitas proposições e verdades que estes artigos e as divinas escrituras encerravam como raiz, cuja cultura produzia aqueles frutos. Depois de conhecer tudo isso em Deus, na visão que eu referi, vi-o também na visão que sempre gozava da alma santíssima de Cristo, e conheceu como toda esta estrutura estava ideada na mente do divino artífice. Em seguida, conferiu tudo com o Senhor, e este lhe revelou como seria realizada, sendo a divina princesa a primeira a crer nos artigos, distinta e perfeitamente. Assim ela o fez. O primeiro dos 7 se refere à divindade, conheceu e acreditou que o verdadeiro Deus é um só, independente, necessário, infinito, imenso em seus atributos e perfeições, imutável e eterno. E quão devido, justo e necessário era para as criaturas crer e confessar esta verdade. Agradeceu esta revelação deste artigo e pediu ao seu Filho Santíssimo continuasse a conceder este favor aos homens, dando-lhes graça para que o aceitassem, recebendo conhecimento da verdadeira divindade. Nesta luz da verdade infalível e obscura, conheceu a culpa da idolatria que ignora esta verdade, e a chorou com dor e amargura incomparável. Em sua oposição fez grandiosos atos de fé e reverência ao Deus único e verdadeiro, e outros muitos das virtudes exigidas por este conhecimento. A Santíssima Trindade. Creu no segundo artigo. Deus é Pai. Conheceu que assim era revelado aos mortais para que eles passassem do conhecimento da divindade ao da sua trindade de pessoas. Este conhecimento seria a conexão para entenderem os outros artigos que explicam ou supõem a trindade das pessoas. Chegariam assim a conhecer perfeitamente seu último fim, como o haveriam de gozar e os meios de consegui-lo. Entendeu que a pessoa do Pai não podia nascer, nem procedeu de outra. Era a origem de tudo e por isto se lhe atribui a criação do céu, da terra e de todas as criaturas, sendo sem princípio, e é de tudo quanto existe. Por este artigo, Nossa Divina Senhora agradeceu em nome de todo o gênero humano e fez todos os atos que esta verdade pedia. O terceiro artigo, crer que é filho, creu a Mãe da Graça com especialíssima luz e conhecimento das processões ad intra. Desta, a primeira da ordem da origem é a eterna geração do Filho, por obra do entendimento, e sempre será gerado só do Pai, não lhe sendo posterior, mas igual na divindade, eternidade, infinidade e atributos. O quarto artigo, crer que é Espírito Santo. Creu e entendeu que a terceira pessoa, o Espírito Santo, procedia do Pai e do Filho como de um único princípio, por ato de vontade, igual às outras duas pessoas, sem outra diferença senão a distinção pessoal que resulta das processões do entendimento e da vontade infinitos. Deste mistério recebera Maria Santíssima notícias e visões noutras ocasiões que já deixo escritas. Desta vez, se lhe acrescentaram as circunstâncias de virem a ser artigos da fé da futura igreja, e a inteligência das heresias que contra estes artigos Lúcifer semearia, como as tinha forjado em sua ideia desde que caíra do céu ao lhe ser revelada a encarnação do Verbo. Contra todos estes erros fez a Beatíssima Senhora grandes atos no modo que já descrevi. Deus Criador, Salvador e Glorificador. No quinto artigo, o Senhor é Criador. Creu Maria Santíssima, conhecendo como a criação de todas as coisas, ainda como que se atribui ao Pai. É comum também às três pessoas, enquanto são um só Deus infinito e poderoso, que dele dependem a existência e conservação das criaturas, e que nenhuma tem poder para criar outra produzindo-a do nada. Nem mesmo um anjo poderia criar um bichinho, porque só Deus, que é independente em seu ser, pode agir sem independência de outra causa, inferior ou superior.
Maria Santíssima entendeu como este artigo seria necessário à Santa Igreja para se opor aos erros de Lúcifer e para Deus ser conhecido e respeitado como autor de todas as criaturas. O sexto artigo, que é Salvador, entendeu novamente como todos os mistérios que encerra sobre a predestinação, vocação e justificação final. Compreendeu também a reprovação dos precitos que, por não aproveitarem dos meios oportunos que a misericórdia divina lhes oferecia, perderiam a felicidade eterna. Conheceu também a Fidelíssima Senhora como atributo de Salvador convinha às três divinas pessoas e especialmente a do Verbo. Enquanto homem, ele se entregaria como preço de resgate e Deus o aceitaria, dando-se por satisfeito com essa reparação do pecado original e dos atuais. Contemplava esta grande rainha todos os sacramentos e mistérios que a Santa Igreja havia de receber e crer, e na inteligência de todos fazia heróicos atos de muitas virtudes. No sétimo artigo, que é glorificador, entendeu a felicidade preparada para as criaturas mortais na fruição da visão beatífica. Compreendeu quanto lhes importa crer nesta verdade para se dispor a consegui-la, considerando-se peregrinos na terra e cidadãos do céu. Esta fé e esperança seriam seu consolo no desterro. Os 7 artigos referentes à humanidade de Cristo. Dos 7 artigos que pertencem à humanidade, teve nossa grande rainha igual conhecimento com novos afetos de seu puríssimo e humilde coração. O primeiro seria que seu Filho Santíssimo fora concebido enquanto homem, por obra do Espírito Santo, que este mistério se realizara em seu virginal tálamo, ao entender que estas verdades seriam artigos de fé na Igreja militante, foram inexplicáveis os sentimentos da prudentíssima Senhora. Humilhou-se até o ínfimo das criaturas da terra, aprofundou a consciência de que fora criada do nada, cavou alicerces e colocou-lhes o cimento da humildade para o elevado edifício de ciência infusa e excelente perfeição que a destra do Altíssimo ia nela edificando. Louvou o Todo-Poderoso e deu-lhe graças por si e por toda a raça humana, por ter escolhido meio tão admirável e eficiente para atrair os corações e mantê-los em sua lembrança mediante a fé cristã. Fez o mesmo quanto ao segundo artigo. Cristo Senhor nosso nasceu de Maria, virgem antes e depois do parto. A Divina Rainha estimava grandemente o mistério de sua intacta virgindade e de tê-la escolhido o Senhor por mãe entre todas as criaturas, em condições que emprestavam tanto decoro e dignidade a este privilégio, tanto para a glória do Senhor como para o dela. Tudo isto seria reconhecido e crido pela Igreja e com a certeza da fé católica. Ao conhecer estas disposições divinas, não é possível manifestar com palavras a elevação de seus atos, dando a cada um destes mistérios a plenitude de exaltação, culto, fé, louvor e agradecimento que pediam, enquanto ela mais profundamente se humilhava, na medida em que se era exaltada, aniquilava-se, apegando-se ao pó. Lindo, meu Deus. Maria, mestra da fé. Terceiro artigo. Cristo nosso Senhor sofre paixão e morte. Quarto, desceu à mansão dos mortos e de lá tirou os santos pais que no limbo esperavam sua vinda. Quinto, ressuscitou dos mortos. Sexto, subiu aos céus e se assentou à direita do Pai Eterno. Sétimo, de lá virá julgar os vivos e os mortos no juízo universal, para dar a cada um a recompensa das obras que houver praticado. Estes artigos, como todos os demais, Maria Santíssima conheceu e creu, quanto à substância, à ordem, conveniências e à necessidade de sua fé para os mortais. Ela sozinha preencheu as falhas e supriu os defeitos de todos os que não creram e nem crerão, e compensou a escassez de nossa tibieza em crer nas divinas verdades, em dar-lhes a importância, a veneração e o agradecimento que merecem. Que toda a Igreja proclame Nossa Rainha felicíssima e bem-aventurada, porque acreditou não só no embaixador do céu, mas também nos artigos que resultaram do fruto de seu tálamo virginal. Creu-os por ela e por todos os filhos de Adão,
Foi a mestra da divina fé. Foi quem, à vista dos cortesãos do céu, arvorou o estandarte dos crentes da terra. Foi a primeira rainha católica do orbe, e não haverá outra que a iguale. Os católicos a terão por verdadeira mãe, e se a ela recorrerem, pois aquele título que faz filhos seus, não há dúvida que esta piedosa mãe e capitã da fé católica olha com especial amor aos que a seguem nesta grande virtude, trabalhando por sua propagação e defesa. Maria, depositária do Novo Testamento. Esta exposição tornar-se-ia muito prolixa se eu quisesse manifestar tudo o que me foi declarado sobre a fé da grande senhora, seus predicados e as circunstâncias com que penetrava cada um dos 14 artigos, com as verdades que eles encerram. As conferências que sobre este assunto mantinha com seu divino mestre Jesus, as perguntas que lhe fazia com inaudita humildade e prudência, as respostas de seu querido filho, os profundos segredos que amorosamente lhe revelava e outros sacramentos compreendidos só por filho e mãe, não tenho palavras para explicar tão divinos mistérios. Além disso, foi-me dado entender não ser conveniente que todos sejam manifestados nesta vida mortal. Todo este novo e divino testamento ficou depositado em Maria Santíssima, que o guardou fidelíssima, para que em tempo oportuno ir distribuindo este tesouro, conforme o pedissem as necessidades da Santa Igreja. Feliz e bem-aventurada mãe, se o filho sábio é a alegria do pai. Provérbios 10:1. Quem poderá explicar a que recebeu esta grande rainha? Sua alegria era a participação da glória que o Pai Eterno recebera de seu Filho unigênito, de quem ela era mãe, e essa glória resultava dos mistérios que o Filho veio realizar e que ela conheceu nas verdades da fé da Santa Igreja. Doutrina que me deu a Divina Senhora Maria Santíssima. Defender a fé. Filha, o estado da vida mortal não tem capacidade para conhecer o que eu senti e minhas potências realizaram com a fé e conhecimento infuso dos seus artigos, segundo meu Filho Santíssimo dispunha para Santa Igreja. É forçoso que te faltem palavras para declarar o que entendeste, porque todas são insuficientes para abranger ou exprimir o conceito deste mistério. Desejo e te ordeno o que, com auxílio divino, podes fazer: guardar com toda a reverência e cuidado o tesouro que achaste na doutrina e na ciência de tão veneráveis sacramentos. Aviso-te maternalmente da crueldade tão sagaz com que teus inimigos se desvelam para o roubar. Sê atenta e cuidadosa para que te encontrem vestida de fortaleza e teus domésticos as faculdades e sentidos com as vestes duplas da vigilância interior e exterior, a fim de poderes resistir ao ataque de suas tentações. Para vencer, porém, os que te fazem guerra, serão armas ofensivas e poderosas, os artigos da fé católica. Seu contínuo exercício e firme crença, sua meditação e lembrança afastam os erros, descobrem os embustes de Satanás e os dissipam como os raios do sol a inconsistentes nuvens. Além disso, constituem alimento e substância espiritual que torna as almas fortes para os combates do Senhor. Fazer frutificar a fé. Se os fiéis não sentem estes e outros maiores efeitos da fé, não é porque lhe falte eficácia e virtude para isso. A falta encontra-se nos crentes, uns esquecidos e negligentes, outros cegamente entregues à vida carnal e animal. Assim malogram a graça da fé e lembram-se tão pouco de usá-la, quase como se não houvessem a recebido. Vem a infelicidade dos fiéis que não gozam da fé, mas são piores que estes pela detestável ingratidão e desprezo que fazem por dom tão alto e soberano. Quanto a ti, minha caríssima filha, quero que o agradeças com profunda humildade e fervoroso afeto. Que a exercites com incessantes atos heróicos, que medites sempre os mistérios que a fé te ensina
e sem embaraços terrenos gozes os divinos e deliciosos frutos que produz. Eles serão tanto mais eficazes quanto mais vivo e penetrante for o conhecimento que a fé te comunica. Colaborando de tua parte com o esforço que deves, crescerá a luz e a inteligência dos sublimes e admiráveis mistérios do ser de Deus uno e trino, da união hipostática das duas naturezas divina e humana, da vida, morte e ressurreição de meu Filho Santíssimo e de todos os que mais realizou. Deste modo saborearás sua suavidade e colherás fruto copioso e digno do descanso e felicidade eterna.